Bom dia, Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na nossa jornada do perdão, das ruínas ao perdão. Nós estamos nos 10 primeiros dias do mês de Elu, do qual nós estamos caminhando dentro da Selihot. E hoje alcançamos um marco importante da nossa caminhada. Durante 9 dias, o Senhor trabalhou profundamente o nosso coração, conduzindo-nos por um caminho de arrependimento, restauração e transformação. Agora, nesse 10º dia, ele nos chama a dar mais um passo, permitir que sua palavra deixa de estar apenas nos nossos olhos e passa a ser gravada definitivamente no nosso coração. O tema de hoje é a Torá no coração. Não estamos falando apenas de conhecer os mandamentos de Deus, mas de permitir que eles governem nossos pensamentos, permitir que eles governem nossas decisões, permitir que a palavra de Deus governe nossas palavras e as nossas atitudes. O Eterno nunca desejou apenas um povo que conhecesse sua vontade. Ele sempre desejou um povo que vivesse de todo o coração a vontade dele e não apenas escolhesse o que gostaria de viver. Então, uma aliança com Deus não consiste em você usar a palavra de Deus. Uma aliança verdadeira com Deus consiste em a palavra de Deus moldar você. Hoje existem movimentos de pessoas querendo atualizar a Bíblia. Alguns, ou fui falar a palavra e fugiu, progressista da fé, mentalidade demoníaca de relativizar textos que trabalha a área moral que não pode ser relativizada e não pode ser acoplada a esse tempo. A verdade continua sendo verdade, a justiça continua sendo justiça, a honestidade, a pureza, a integridade, a lealdade, a fidelidade. Isso não pode se acoplar ao momento contemporâneo em que nós vivemos. Somos nós que fazemos uma aliança com Deus e que custe o que custar, ainda que nós tenhamos que pagar com a própria vida, porque a aliança com Deus é de vida e morte, não é só de vida. Enquanto você não estiver disposto a perder pela palavra, ela ainda não domina você. Enquanto você não estiver disposto a morrer por esta palavra, você ainda não tem uma aliança de vida eterna com Deus. E é necessário, e seria tão importante uma perseguição vir tão rápido sobre a igreja, que ia fazer crente que diz ser e não é, desaparecer. Por quê? Porque na perseguição você vai descobrir quem é crente de verdade. Com esse liberalismo, todo mundo é cristão, até receber uma afronta ou até receber uma oferta. Porque tem gente que se é vencido por uma oferta, esquece que tem uma aliança com Deus. Ou recebe uma afronta, desiste de ter uma aliança com Deus. Por quê? Porque a Torá não está no coração, está só na mente. Sabem a palavra de Deus, mas não aceita que a palavra de Deus os molde. Então eu não posso escolher da palavra de Deus o que eu quero, porque aí você é apenas um usuário da palavra de Deus. E os usuários da palavra de Deus vão receber um decreto final dizendo: apartai-vos de mim. Malditos
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem são esses? Os que praticam a iniquidade. E o que é iniquidade? São aqueles que desprezam a lei. Irmão, o que tem de crente iníquo? Crentes que negam o que está escrito. Diz que tem uma aliança com Deus, mas nega o que Deus pediu que ele faça, que ele pratique. Irmão, essas pessoas usam o nome de Jesus. Eu disse que se você vier aqui na minha cidade, é possível que você compre muitas coisas no meu nome. Até de lojas que eu nunca entrei. Mas nessa cidade todo mundo me conhece. E se você sair aqui dizendo, olha, o bispo mandou eu comprar tal coisa aqui, se alguém não me souber de nome, você diz, olha, o bispo que andava descalço. Todo mundo sabe. Até os cachorros me conhecem aqui na minha primavera. Eu passo na rua e eu escuto o cachorro falar, Rinaldo, Rinaldo. Ele chama eu pelo nome, eu escuto. Ele me conhece. Porque eu tenho nome, você pode adquirir muitas coisas no meu nome. Sem eu nunca ter te autorizado. Sem nunca você ter se relacionado comigo. Esses são os cristãos que hoje usam o nome de Jesus para curar, usam o nome de Jesus para profetizar, usam o nome de Jesus para expulsar demônio, mas vive como querem. A palavra não moldou eles. Eles não aceitam. A palavra não manda no que eles vestem, a palavra não manda no que eles falam, a palavra não manda no que eles comem, a palavra não manda no que eles se relacionam, a palavra não manda aonde eles querem viver, o modo que eles querem viver, com que eles querem se relacionar. A palavra não muda eles. Porque a palavra um modo, é uma cultura, é um estilo. E eu entro e sou moldado pela palavra. Irmão, eu coloquei a água nesse copo. A água tomou a forma do copo. Mas se eu colocar uma pedra de gelo, cabe no copo. Mas o gelo não toma a forma do copo. Tem gente que entrou no reino, mas não se acoplou ao reino. Ele continua da sua forma. Tem gente que está usando a Bíblia, mas não aceita tomar a forma da Bíblia. E diz que é crente. E é, o diabo também é. Igualzinho você, que crê, mas não obedece. De crente, o inferno está cheio. O que você não vai achar no inferno é um nascido de novo. O que você não vai achar no inferno é quem realmente decidiu viver a palavra de Deus. Começamos bem, né? Mas eu vou me acalmar aqui porque senão você não me aguenta. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Hoje eu acordei empolgado. 3 da manhã eu não consegui, eu já pulei da cama. Diz assim, Eclesiastes, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serás por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ei, inculcar, eu estou estudando sobre esse ponto para me falar no Dia dos Pais, prepara o caminho para os filhos. Inculcar, irmão, não depende da criança querer, não. Decide você fazer a criança comer um alimento que ela precisa comer.
Em certos momentos, o remédio é aplicado na marra. A mãe segura, o pai segura e o doutor chega e tchuf, e aplica. Isso é inculcar. Ah, meu filho não quer, pastor, quer ler a Bíblia para ele, mas ele não fica quieto. Dê uma surra nele, põe ele para dormir e leia a Bíblia para ele. Vai valer do mesmo jeito. Tá louco, pastor? Então acha outro método, mas que funciona, funciona. Né? Se você não é como eu, aí você vai achar outro método. Salmo 119, versículo 9 a 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus mandamentos do que com todas as riquezas. Ei, esse versículo aqui é terrível, hein? Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Quando é que isso vai ser verdade na nossa vida? Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Esse é o salmo da palavra, né? É o salmo da Torá. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente acha que está pregando o evangelho para quem está enganado lá fora, né? Não, lá fora ele está perdido. Enganado estão os que estão na igreja, escolhendo qual parte da escritura ele quer obedecer. Então nós vamos falar agora sobre a Torá no coração. Durante esses 9 dias, Deus realizou uma verdadeira reconstrução interior. No primeiro dia, fomos despertados pelo chamado a Techuvá. Isso acontece no primeiro dia de Elu. No segundo, aprendemos que a perseverança sustenta a caminhada. No terceiro dia, aprendemos que o arrependimento produz frutos. No quarto, aprendemos a abrir não só a sala da nossa casa, mas todos os cômodos da nossa alma para o Senhor. No quinto dia, fomos fortalecidos pela graça que transforma. No sexto dia, consagramos nossos 6 dias de trabalho ao Senhor. No sétimo dia, encontramos descanso para a nossa alma. No oitavo dia, rompemos antigos ciclos através da nova aliança. No nono dia, aprendemos que uma vida transformada inevitavelmente produz frutos de justiça. E agora chegamos ao 10º dia. E Deus faz uma pergunta extremamente séria. Minha palavra governa toda a sua vida ou apenas as áreas que você decidiu entregar? Esta seria a pergunta que Deus nos faria nesta manhã. Minha palavra governa toda a sua vida ou apenas as áreas que você decidiu entregar? Nas Escrituras, os números fazem muito sentido. E o número 10 tem um significado importante. Nas Escrituras, o número 10 aponta para a plenitude da ordem divina. Ele aparece repetidamente quando Deus estabelece princípios completos para o seu povo. Foram 10 as palavras criadoras
que estrutura o universo. Foram 10 as pragas que demonstraram o juízo do Senhor sobre o Egito. Foram 10 os mandamentos entregues no Sinai, revelando o padrão divino para uma vida de aliança com Deus. O número 10 fala de responsabilidade, de integridade, de totalidade. Não representa apenas uma quantidade. O número 10 representa um chamado para viver sob o governo completo de Deus. Por isso, esse 10º dia de Selihot nos leva a uma pergunta que não pode ser ignorada. Existe alguma área da minha vida onde a vontade de Deus ainda não governa? Responda aí. Existe alguma área da minha vida onde a vontade de Deus ainda não governa? Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, eles foram escritos em tábuas de pedra. Mas esse nunca foi o destino final da palavra. Séculos depois, através do profeta Jeremias, o Senhor anunciou algo extraordinário. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Olha que promessa maravilhosa. Eu estou aqui com um tema para pregar. Nova aliança e a lei. E engraçado, vai mexer com muita gente. Por quê? Porque a lei, as pessoas dizem, quem vive a nova aliança, quem vive a graça, diz, não, não, a lei é para judeu. Seu infeliz, a nova aliança também é para judeu. É só você ler Jeremias 31 com atenção. Mas se eu me enxertei na graça dos judeus que Jeremias profetizou, eu sou obrigado a me enxertar na lei que Moisés também profetizou. Por quê? Porque ambas é para judeu. E você não pode entrar só numa parte. Mas esse é assunto para confronto. E eu estou aqui hoje é para ensinar, não para te confrontar, apesar de que você vai sofrer alguns confrontos, mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é despertar. Eu vim hoje para te exortar. E exortar não é corrigir. Exortar é ensinar como você permanecer no caminho. E corrigir é fazer você voltar para o caminho. Então a profecia tem exortação, tem correção e edificação. Então, quando você está sendo corrigido, é para voltar para o caminho. Quando você está sendo exortado, é como permanecer no caminho. Ok? Então, o profeta Jeremias disse, Jeremias 31, 31, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. É uma promessa, irmão, que ela já se cumpriu. Nós estamos vivendo isso hoje. Só que muita gente não põe na prática. Deus nunca desejou apenas mandamentos gravados no exterior. Ele desejava sua vontade gravada no nosso coração. Porque aquilo que está apenas na memória pode ser esquecido. Aquilo que está apenas nos lábios pode ser repetido sem provocar transformação. Mas aquilo que está escrito no coração passa a dirigir toda a vida da pessoa. Olha como os traumas são difíceis de se livrar deles. Por quê? Porque eles atingiram com profundidade. Os traumas estão escritos no coração. Como é difícil de apagar um trauma, irmão. As mágoas ficam escritas no coração. Os sentimentos, as ofensas, as traições, irmão, são escritas com pontas agudas. Fere a alma. Irmão, como é difícil se livrar disso. E Deus estava dizendo, eu vou colocar a palavra desse jeito.
que aí eu quero ver você se desviar. Aquilo que você só repete com os lábios não te transforma. Mas aquilo que entrou em você, marcou você, irmão, isso passa a ser diferenciado. Isso passa a influenciar a sua vida. É exatamente isso que o 10º dia anuncia. Uma obediência que nasce do amor, não do medo. Uma fidelidade que nasce da comunhão, não apenas da obrigação. Você não pode obedecer a Deus porque você tem medo de ser corrigido. Você tem que amar a Deus de tal forma que você não erra contra Ele. Não é por medo. Na verdade, a maioria de nós começa servindo a Deus por medo do inferno. Mas quando você aprende a amar a Deus, irmão, você não está nem aí com o inferno. Estou lá preocupado com o inferno, irmão. O inferno eu não passo nem perto. Por quê? Porque eu tenho um amor pelo Deus que eu sirvo. Irmão, eu declarei tanto, tanto, tanto que eu amava a minha mulher, que agora estou dependente, estou viciado agora. Minha mulher sai de casa, irmão, meio-dia, a casa fica perdida. Eu não acho rumo nem de tomar café. Mas fazem 35 anos que eu decidi não falar mal da minha mulher. Ninguém nunca ouviu da minha boca eu falar um defeito da minha mulher. Pastor, você é apaixonado? Eu acho que eu sou até abestalhado, não é só apaixonado. Eu sou até abestalhado por causa dela. Eu dependo dela, irmão. Ela sai aqui de casa meio-dia, a casa desmorona tudo, eu não sei onde estão as coisas, eu não sei fazer nada. Por quê, pastor? Porque eu declarei tanto, irmão, que eu passei a amar minha mulher. Pastor, qual é o seu sentimento? Eu não tenho sentimento, irmão, nenhum. Eu sou grosso, eu sou estúpido, eu sou um monte de coisa. Mas com ela, não. Eu sou com você, mas com ela, não. Porque eu decidi. Você decide colocar algo no coração. E uma vez que está lá, irmão, ninguém tira. E eu descobri que isso me protege. Eu vejo tantos homens de Deus sendo, de alguma forma, eles contam que são assediados, são. Irmão, isso não acontece comigo. Ou eu sou feio demais, ou eu tenho uma proteção divina. Eu acredito que é a proteção divina, que eu não sou tão feio assim. Porque eu conheço uns caras de cavalo aí que é muito mais feio do que eu. Ai, fulano deu em cima de mim. Irmão, eu não tenho isso. Aonde eu chego, eu falo dela. Eu conto quem ela é. Eu digo o que ela é para mim. Irmão, isso já inibe. As quengas já fica tudo no seu lugar, cada um no seu canto. Por quê? Assim também eu declaro a minha fé. Eu nunca fui intimidado com a minha fé. Ninguém nunca me passou vergonha. Ah, você é crente? Sou crente em Jesus Cristo, sim. Por quê? Eu vou na igreja. Que conversa, irmão? Eu não sou crente em igreja, não. Eu sou crente em Deus. Creio em Jesus Cristo e obedeço a Bíblia. E não devo satisfação para ninguém. Ela está implantada. É uma decisão, uma fidelidade que nasce da comunhão que você vai tendo com Deus e com a palavra. Não é uma obrigação. Irmão, eu não levantei hoje obrigado 3 horas da manhã, não. Eu já não estava dando conta de ficar na cama. Porque eu fui dormir cedo. Cedo assim, 11 horas. Né? Mas é cedo. E aí, você levanta por disposição, não é por obrigação. É diferente. Quando você insistir na oração, mas insistir na oração, um dia você vai depender da oração. Aí você vai orar por prazer. Quando você insistir com a palavra, insistir com a palavra, insistir com a palavra, você vai sentir necessidade da palavra, você vai depender da palavra.
Isso é colocado no coração. Existe um grande engano na vida espiritual. Imaginar que podemos escolher quais áreas da palavra de Deus desejamos obedecer. O perigo da obediência parcial. Eu sou casado civilmente, com comunhão parcial de bens. Irmão, esse casamento é o Satanás que inventou. Primeiro que não tem na Bíblia uma certidão de casamento. Tem certidão de divórcio. E eu estou para pregar uma mensagem sobre divórcio e casamento. E novo casamento. Porque tem muita gente falando besteira aí que não está escrito. Uns permitindo demais e outros condenando demais. Vou dar só uma palavra para você. Houve infidelidade no seu casamento? Houve. Isso não terminou a aliança, mas rompeu a aliança. Te dá o direito de não permanecer nesse casamento e casar-se de novo. E eu provo isso da Bíblia. Por causa da infidelidade. Mas existem outros motivos que alguém se separou. E depois de separado, teve relação sexual, irmão, rompeu aquela aliança. Ela existe, mas está rompida. Pode casar de novo. Assume seu pecado, se conserte diante de Deus. Agora, isso não pode ser banalizado. Ah, então eu vou caçar o meio. Porque o pecado que é feito voluntário, presta atenção, a Bíblia chama Esaú de profano. E tem gente profanando o matrimônio e querendo perdão. Um casamento que se perdeu acidentalmente é uma coisa. Um casamento que se perdeu intencionalmente é outra coisa. Viu? Até no crime. Existe o crime. Ixi, fugiu a palavra agora. Passional, que ele é feito sem intenção de matar. E existe o crime intencional, que você vai lá e executa, planeja. Tem gente que planejou destruir o seu casamento. Você profanou. A Bíblia diz que para Esaú não houve lugar de arrependimento. Esaú está no primeiro do inferno, que ele é um dos primeiros que foi para o inferno. Né? Hoje já tem gente indo para o quinto dos infernos. Quando eu era menino, ia para o quinto dos infernos. E hoje já deve estar indo para o sétimo dos infernos. Mas Esaú, pastor Dorvalino, deve estar no primeiro do inferno, que ele é um dos primeiros que foi para o inferno. Porque a Bíblia diz que nem com lágrimas ele encontrou lugar de arrependimento. Por quê? Porque ele fez intencionalmente. Então, cuidado. Pastor, existe segundo casamento, existe segundo, terceiro, décimo. Mas cuidado com os seus divórcios intencionais, com as separações intencionais. Por quê? Porque Deus não julga só o fato, Deus julga as intenções. E esse é o maior problema. Porque na lei julgava o ato, mas na graça se julga a intenção. Se a lei matava, a graça lança no inferno. Vou pregar sobre isso também. Está até escrito aqui, minha agenda aqui está cheia. Ó. A lei pecou, morria. Na graça, permanece no pecado, é lançado no inferno. Como, pastor? É o contrário. Não. Jesus era a própria graça, encontrou uma mulher que ia ser apedrejada e ela apenas ia ser morta. Se ela tivesse arrependida, ela ia para o céu. Mas Jesus disse, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Irmão, o que é pior do que a morte? É morrer e ser lançado no inferno. Então, na graça não te permite pecar. Pelo contrário. Agora, tem gente usando a graça como permissão para pecar. Tem mais gente indo para o inferno do que você imagina. E tem muita gente de inferno, para o inferno de paletó e gravata. Então, imagina. Pessoas que podem ou escolhem obedecer quais as áreas da palavra de Deus que ele quer. Alguns obedecem em relação à oração.
mas negligencia quanto à verdade. Ô, irmão, que tem gente orando e mentindo não é brincadeira. Outros são generosos, mas guardam ressentimentos. Dão ofertas, ajudam as pessoas, mas não perdoam. Alguns defendem a santidade, mas trata mal a própria família. Ô, irmão, eu já tirei muitas pessoas de prostíbulo. Uma das coisas mais tristes que eu já passei na minha vida é chegar num prostíbulo e conversar com 15 mulheres e a maioria delas ser filha de pastor e de obreiro. 15 mulheres num prostíbulo. A maioria oriunda da igreja, das casas pastorais ou da casa dos obreiros, pastora Cristiane. Que coisa mais triste. Por quê? Porque eles eram santarrão, mas tratava mal a família. Escolheu qual parte da Torá ele obedeceria. Outros são fiéis na congregação. Na igreja, irmão, eles é a luz do mundo. Nos negócios, irmão, pensa no tanto que eles são desonestos. Criam, sem perceber, pequenas zonas de exceção. Lugar onde desejam continuar governando suas próprias vidas. Mas Deus nunca chamou seu povo para uma obediência parcial. Porque uma aliança verdadeira não possui compartimentos reservados. Ela alcança toda a existência das nossas vidas. Existe uma enorme diferença entre conhecer o mandamento e permitir que o mandamento transforme a sua maneira de viver. Esse é o problema da discussão da lei. Por quê? Porque só discute mandamentos quem não quer obedecer. Porque quem quer obedecer não discute. Só discute mandamento quem ainda tem o espírito de Satanás da rebeldia. Por que eu tenho que obedecer? Ô, meu irmão, você tem aliança com quem? Com o diabo ou com Deus? Com Deus. E por que você está questionando? É a regra dele. Como é que você quer uma aliança com alguém que impõe as regras e você não aceita as regras? Irmão, preste atenção. Existe uma diferença em conhecer mandamento e permitir que o mandamento lhe mande. Eu tomei uma decisão dos anos para cá. Irmão, eu sou especialista, eu calo qualquer testemunho de Jeová, qualquer espírito, qualquer mormo, qualquer capeta que vier aí. Abre a sua Bíblia que eu vou abrir a minha e vamos discutir. Eu não tenho, eu fiquei orgulhoso de eu não tenho medo de nenhuma dessas pessoas. Mas em alguns anos para cá eu tomei uma decisão. Não vou discutir com quem pergunta por que eu tenho que fazer. Não tem, irmão. Acabou a conversa. Irmão, eu faço isso aqui na mesa da minha casa. Estou conversando com o crente, pastor Dorvalino. E aí, quando chega na alimentação, no shabat, no dízimo, em algumas áreas, que tem as áreas melindrosas, né? Quando chega nessas áreas, a pessoa diz, mas por que eu tenho que fazer? Acabo, encerra a conversa, eu levanto, vou fazer outra coisa, eu vou para o outro lado. Vamos conversar? Não. Se Deus não é suficiente para te convencer o que você tem que fazer, se você está procurando uma saída para não obedecer o que Deus falou, se você está caçando um gancho, uma falha na Constituição divina para não obedecer, mostra quem é você e o amor que você tem por Deus e que espírito você tem. É por isso que eu sou de poucos amigos. Porque eu não vou fazer nenhum sermão para te agradar. Eu já fui convidado em muitos lugares e nunca mais serei enquanto aquele líder estiver lá.
Estou cansado de pregar em lugares gravados, mas você procura a gravação, eles tiraram. Mas se você ouvir a gravação, não tem uma heresia, não tem uma mentira, não tem uma injustiça na minha pregação. A questão é que tem mandamentos que eles não querem obedecer. E enquanto você questionar qual o meu mandamento, eu posso ou não posso obedecer, irmão, eu sou advogado. Eu tinha uma crença e eu fiz direito sem querer fazer. Eu, eu me matriculei na faculdade para fazer psicologia, mas ainda não tinha um curso completo. Então eu não tinha grade completa e não tinha alunos suficiente. Então eu fiz 4 semestres de psicologia. Já foi o suficiente, irmão. Quase estragou minha fé. Quase todo pastor que eu conheço, psicólogo, é incrédulo. Fica caçando explicação para o que não se explica. Fé é fechar o olho e pular. Não é esperar uma explicação para você. Porque se Deus falou, irmão, fecha o olho e pula. Pronto. Mandou eu entrar na água, entra. Porque tem coisas que você fica esperando uma explicação. A Bíblia, tudo que ela deveria explicar, ela já explicou. Então, se você procurar uma razão para certas coisas, não é mais fé. Mas eu não sou contra, não. Se você é bom de Bíblia, faça psicologia. Mas se você for ruim de Bíblia, se você ficar fazer psicologia, você vai perder a sua fé. Vai ficar mais frio ainda. Mas não é pecado, não. Mas até então, aí a faculdade me orientou. Não, o senhor faz. Vamos passar o senhor por direito, que está justamente no semestre aonde se estuda a psicologia no direito. E eu entrei, irmão. Mas até então eu pensava que um crente não podia ser advogado. Ixi, já defendi isso de unha e dente. Crente não pode ser advogado. E vou dizer uma coisa para você. Se você for crente mesmo, você não vai ganhar muito dinheiro na advocacia, não. Crente mesmo, assim igual eu, você tem formação, mas não tem execução de advocacia, não. Por quê? Porque não é tão simples assim. Porque o advogado vai procurar falhas na lei para favorecer o seu cliente criminoso. Por quê? Para procurar os direitos do seu cliente vítima é fácil. E está lá. Mas qual é o sucesso de um advogado? Não é só defender quem tem direito. A área que mais dá dinheiro é defender quem não tem direito. Então você vai se tornar advogado de bandido, de réu confesso. A pessoa matou, a pessoa roubou, a pessoa violentou. Mas ele não quer a pena completa. O que o advogado faz? Vai procurar na lei uma brecha para tirar o peso da punição do seu cliente. Hum? Então, quem corre da lei é bandido. Nem sei se eu vou terminar a frase, porque senão você vai ficar com raiva de mim, né? Porque quem não gosta de lei está caçando brecha para esconder o que fez, ou o que quer fazer, ou o que gostaria de fazer. Então, quando você vê uma pessoa demasiado defendendo que a graça não condena o adúltero, que a graça permite, irmão, ou ele fez, ou está fazendo, ou gostaria de fazer. Por que defender droga se você não usa droga? Por que defender a liberação da maconha se você não fuma maconha? Não, você não fumou ainda, mas tá doidinho para fumar, né? Porque no dia que ficou liberado, aí você fuma. Por quê? Porque você quer achar uma brecha na lei. E tem crente caçando brecha
na lei para não obedecer certos mandamentos. E aí não encontrando, porque nenhum mandamento foi revogado, nenhuma lei foi revogada, nenhum estatuto foi revogado, nenhum princípio foi revogado, aí eles inventam coisas. Por exemplo, a igreja evangélica diz que devemos guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Aí daí? Mas o que que o mandamento diz? Não, lembra do sétimo dia. Tá. E por que que eu vou lembrar do primeiro dia? Não, porque Jesus ressuscitou no domingo. E daí? Mudou o quê? Ficam achando brecha. Por quê? Porque a palavra não está no coração, só está nos lábios. A pessoa diz assim: por que que não pega os dízimos e faz obra social? Tá. Por que que você não faz obra social com os 90 que está no seu bolso? Porque dízimo está determinado. Dízimo é salário de sacerdote. Por que que você quer que pegue o salário do sacerdote e compre a cesta básica? E por que que você não compra com o seu salário? O que que tem que ser com o salário do outro? Porque está muito especificado aonde os dízimos vão. Os dízimos são dos que envolvem com a palavra, com a igreja. Não, não, mas Deuteronômio 14 diz que o dízimo é do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então, cumpra-se. Dê o segundo dízimo, porque o segundo dízimo é para órfão, viúva e estrangeiro. Não, não, não. A Bíblia está mostrando que o dízimo é do templo, é das festas. Então, dê o terceiro dízimo, porque a minha Bíblia não manda dar só um dízimo. A minha Bíblia fala de três dízimos. Foi pior para você agora, né? Porque você não quer dar um e a Bíblia manda você dar três. Agora você vai entender por que que dízimo é da lei, né? E você quer ser na graça. Porque você é uma desgraça que não quer aceitar a vontade de Deus para sua vida, mas quer passar de crente. Crente aonde? Porque se você é crente, irmão, eu amo a minha mulher, pronto, acabou. E aí? Eu só olho para ela. Enquanto eu lembrar dela, irmão, eu estou protegido. Enquanto eu falar dela, eu estou guardado. Enquanto eu louvar ela, não vai sobrar louvor para outra. Pronto. Coloquei no coração, tá resolvido. Aí fiz um voto com Deus um dia no meio do mato. Ele disse: pode ficar banguela, careca, olho de vidro, perna de pau, olheira de borracha, pode ficar do jeito que ficar. Eu vou amar minha mulher até que a morte nos separa, com a preferência da morte dela. Orei especificamente direitinho. O resto, irmão, é a caminhada. Eu decidi obedecer a Deus. E a Bíblia, para mim, é de Gênesis a Apocalipse. Aí vai vir um imbecil e dizer: mas você tem mandamento que você não guarda. Mas se eu não sou obrigado, existem alguns mandamentos quanto ao templo em Jerusalém que não se cumprem. O mandamento da terra, eu não tenho terra. Mas até esses mandamentos, eu estou em dias com eles. Por quê? Porque eu comprei um pedaço de terra em Israel para cumprir o ano do Shabat, do Shemitah. Até isso eu achei um jeito de obedecer. Porque eu cumpro o Shemitah. O que é o Shemitah, pastor? É o descanso do sétimo ano. Então eu comprei 1 metro quadrado de terra numa horta, num kibutz em Israel, por US$ 600 por ano. E eles plantam lá no canteiro. Mas no sétimo ano, o canteiro descansa. Então, se você quiser cumprir, todos os mandamentos você cumpre.
Os fariseus conheciam profundamente as Escrituras, mas Jesus afirmou que os seus corações permaneciam distantes de Deus. Davi, porém, declarou: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Observa, ele não disse apenas que memorizou. Ele disse: guardei no coração. Quando a palavra alcança o coração, muda tudo, irmão. Ela muda a prioridade. Quando a palavra alcança o coração, ela controla os desejos. Quando a palavra alcança o coração, ela muda as decisões. Quando a palavra alcança o coração, ela muda os relacionamentos. Quando a palavra alcança o coração, ela muda a maneira de você negociar. Ela muda a maneira como tratamos o próximo. É exatamente esse o propósito desse 10º dia. Não apenas conhecer a vontade de Deus, mas permitir que a vontade de Deus se torne o princípio que governe toda a nossa existência. Agora não depende mais da minha vontade. Se Deus diz come, eu como. Se Deus diz não como, eu não como. Se a palavra diz veste, eu visto. Se não veste, eu não visto. Por quê? Porque a Bíblia diz até o que vestir e o que não vestir. Não tem na Bíblia? Tem, irmão. Você não leu com atenção. A Bíblia diz que algumas vestes são vestes de prostituta. Algumas vestes são vestes de prostitutos. A Bíblia diz com quem andar. A Bíblia diz aonde sentar. A Bíblia diz aonde parar. Pastores não tem na Bíblia. Tem, irmão. É que você não leu direito. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, por onde andar? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Opa, com quem você está sentando? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho. Ei, aonde você está parando? Como é que eu sou um homem de Deus e estou numa festa de rodeio? É festa de rodeio. O que eu estou fazendo num lugar desse, irmão? Vai, Flamengo! Flamengo! Irmão, você é do Satanás e não descobriu ainda. O que você está fazendo nesse lugar? Ah, eu não vou lá. Mas você pega o Maracanã e bota dentro da sala. É a mesma coisa. Você não vai no cabaré, mas você pega o cabaré e coloca na sua internet, no seu celular, na sua televisão e assiste pornografia. Ou a Bíblia muda você, ou você está se enganando. Um homem precisa se acoplar à palavra de Deus para ser homem de Deus. Senão você só é homem. Mas eu aprendi um ditado. Deixa eu lembrar ele aqui. Para ser crente tem que ser homem. Esqueci o ditado. Porque tem homem que não é crente, né? Então, tem gente que é só homem. Comum. É exatamente nesse ponto que encontramos a história de um homem chamado Rubem. Um homem respeitado, religioso, generoso, assíduo nas orações, mas que mantinha uma única área da vida fora do governo da palavra. Uma área aparentemente pequena, mas suficiente para comprometer toda a integridade da sua caminhada. Sua história mostra que Deus não procura apenas pessoas que obedecem a maior parte dos seus mandamentos. Deus procura corações inteiramente rendidos ao senhorio da palavra.
a história das tábuas incompletas. Conta-se que, em uma pequena cidade, na Vila da Galácia, vivia um homem chamado Rubem. Seu nome era respeitado. Quando alguém precisava de um homem religioso, lembrava-se de Rubem. Era assíduo à igreja, participava das orações, conhecia os costumes, os bons costumes, o cerimonial, contribuía com os necessitados, jejuava nos dias estabelecidos, 3 vezes por semana. Aparentemente, sua vida era um exemplo de piedade, mas existia uma área escondida, uma área que ninguém via com facilidade. Nos negócios, Rubem era desonesto, mantinha balanças adulteradas, diminuía discretamente o peso das mercadorias, obtinha lucro enganando clientes. Fazia isso sem nenhum remorso, porque havia criado uma justificativa dentro do próprio coração. Ele pensava: compenso isso com as minhas ofertas. Era desonesto nos negócios e dizia: mas eu sou fiel em tantas outras áreas. Ele, desonesto nos negócios, justificava: todo mundo faz a mesma coisa. Você já deve ter ouvido isso centenas de vezes, se não é que você falou isso centenas de vezes. Mas todo mundo faz. Você não está pagando imposto? Mas ninguém paga imposto, meu Sérgio. Sem perceber, ele havia dividido sua vida em dois mundos: o mundo da religião e o mundo dos negócios. Na igreja era um homem, no mercado de trabalho era outro. Durante o mês de Elu, um velho rabino da comunidade chamou Rubem para conversar. Depois de alguns instantes de silêncio, fez apenas uma pergunta. O rabino disse: Rubem, por que você acredita que o Eterno entregou 10 mandamentos e não apenas alguns? O homem respondeu imediatamente: porque os 10 mandamentos representavam a vontade completa de Deus. O rabino sorriu e respondeu: então você já conhece a resposta para o problema da sua própria vida. Rubem ficou confuso. O rabino continuou: se alguém decide obedecer apenas aquilo que lhe convém, será que realmente está vivendo uma aliança? Ou apenas escolheu quais partes da vontade de Deus aceitar cumprir? Depois o rabino acrescentou: não existe arrependimento verdadeiro enquanto houver uma área da vida que permanece fechada para o Senhor. Essas palavras atingiram profundamente o coração de Rubem. Naquela noite, Deus falou através de um sonho com Rubem. Rubem viu-se diante de duas grandes tábuas de pedra. Parecia semelhante às tábuas recebidas por Moisés no Monte Sinai. Em suas mãos havia um instrumento para escrever. Rubem começou então a registrar os mandamentos. Escreveu o primeiro, escreveu o segundo, escreveu o terceiro, continuou escrevendo até chegar no 9º mandamento. Mas quando olhou para o espaço destinado ao 10º, parou. Resolveu deixá-lo em branco. E pensou: 9 são suficientes.
Um pequeno espaço vazio não fará diferença. Naquele instante, um vento fortíssimo começou a soprar. As tábuas estremeceram e, diante dos seus olhos, partiram-se completamente ao meio. Enquanto completava aquela cena, no seu sonho, ouviu uma voz dizer: quem tropeça em um só ponto torna-se culpado de toda a lei. Naquele momento, ele compreendeu que não era apenas o 10º mandamento que ele havia deixado vazio. Sua obediência inteira estava comprometida e não tinha nenhum valor quando uma parte que ele tinha consciência, ele não decidiu obedecer. Ao acordar naquela manhã, Rubens chorou amargamente. Pela primeira vez, compreendeu que seu problema nunca foi falta de conhecimento. Ele conhecia a vontade de Deus. Seu problema era diferente. Havia escolhido obedecer apenas aquilo que não confrontava seus interesses. Naquele dia, tomou uma decisão. Procurou aqueles que haviam prejudicado. Restituiu aquilo que havia obtido de maneira injusta. Corrigiu suas balanças. Renunciou ao lucro desonesto e decidiu viver uma vida de obediência integral. Não apenas onde era conveniente, mas em todas as áreas da sua vida. Talvez poucos pecados sejam tão perigosos quanto a obediência seletiva. Eu ensino que o pior lugar de se viver é na vontade permissiva de Deus, porque ela não existe. Existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas tem gente vivendo na permissão. E a permissão não existe, irmão. O maior perigo da vida espiritual é uma obediência seletiva. Escolher o que vai obedecer. Porque você não precisa estar endemoniado. Você não precisa estar matando, você não precisa estar roubando, você não precisa estar cometendo crimes imorais. Você está indo para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus não vai salvar nenhum obediente seletivo. Porque a aliança, ou ela é completa, ou não existe aliança. Jesus provou isso no casamento. E toda aliança tem a base no casamento. Uma aliança é ferida. Você pode estar com o seu cônjuge. Você pode estar acariciando o seu cônjuge. Mas se o seu sentimento estiver em outra pessoa, a Bíblia diz que você já adulterou. A maior desgraça que aconteceu na minha vida, que quem estuda comigo aqui conhece a minha história, eu não escondo nada de ninguém, não devo nada para ninguém, nem para o diabo, então eu posso contar a minha história. Eu tinha 15 anos de idade e eu estava namorando uma moça. E ela estava grávida de uns 6 meses. E eu estava assim com ela numa lanchonete. E uma moça passou por trás e cutucou minhas costas. Só fez assim, ó, nas minhas costas. Eu abracei a namorada. Por trás, fiz de conta que ia fazer uma carícia, um carinho nela. Olhei para a moça e fiz assim. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha celular. Senão eu estava no oitavo dos infernos, né? Porque sem nada disso, irmão, eu já era o Satanás, estraguei minha vida. Imagina se eu tivesse todos os recursos que eu tenho hoje. Olha o que aconteceu, pastor Dorvalino. Pastor Dorvalino conhece, nós somos da mesma cidade. E conhece a minha história também, do jeitinho que eu estou contando aqui. Eu estava na Praça do Avião,
da cidade de Canarana, no pit dog de um homem chamado Adão do Pit Dog. Na mesa, tomando cerveja com a namorada. Plano, irmão, de casar. Eu tinha pedido ajuda pro meu pai ia me ajudar. Eu tinha 15 anos, mas a moça engravidou e meu pai disse: se fosse minha filha, o que você ia fazer com ela? Eu disse: casar. Foi, pois é, você é meu filho, seja homem. E eu estava sendo homem, só que um homem sem vergonha, né? Um homem sem temor. Porque um homem consegue fazer um filho, mas se ele não tem temor, ele não consegue criar. Mas fazer é fácil. Olha o que aconteceu aquele dia. Eu estava assim abraçado com ela. E a outra passou e deu um toque nas minhas costas. Aquele toque disse tudo, irmão. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Aquela mulher não era da minha cidade. Eu não conhecia ela. Eu nunca tinha visto ela. E naquela hora, eu covardemente, isso me dói até hoje, irmão. Isso fez eu amargar. E eu amargo até hoje. Até hoje dói. Depois que eu pensei que Deus tinha moído, triturado, pisado, agora Deus pega e ainda faz assim, ainda com os pedacinhos, ele amassa na unha. Tem 35 anos 36 anos que eu passo essa luta. Deus já me perdoou, já reconciliou. 26 anos depois, a minha filha veio morar na minha casa, casou, mora aqui. Eu já tenho netos. Mas as consequências não acabaram até hoje, pastor Dorvalino. Ainda existe consequência. Quais, pastor? Aniversário da minha neta. Eu apareço, porque sou o avô. E a avó, e a avó também aparece. Ela com o marido dela e eu com a minha esposa. Pensa no clima maravilhoso que fica, irmão. Nós disputando a alegria do neto. Vai tirar uma foto, um tem que sair para um lado, o outro tem que ficar para o outro. Até hoje, irmão. Aquele dia, eu adulterei sem ter tocado daquela outra moça. Mas é claro que eu fui atrás da outra depois, e aí que desgraçou tudo. Porque um dia eu chego na praça, na mesma praça, aí estavam as duas. E para uma eu tinha dito: não, eu não vou sair de casa, não, que eu estou cansado hoje. Aí quando eu cheguei na praça, ela disse: uai, você disse que não ia sair de casa hoje? Falei: ah, mas eu resolvi lá na sua casa, você não estava, aí eu vim aqui. Ô, irmão, só mentira em cima de mentira, irmão. E ela falou: se você não for lá, eu vou. Falei: aonde? Olha lá, tá te esperando. Você acha que eu não sei? Irmão, aquela moça mandou um bilhete para mim. E eu encontrei esse bilhete debaixo da porta do meu quarto, da minha casa. Mas quem levou o bilhete para mim, primeiro entregou para a namorada. E ela colocou o bilhete na minha casa, para ver se eu era fiel. E o besta foi atrás do bilhete. Eu sei o custo, eu sei o preço de um adultério, irmão. Eu sei quanto custa um adultério. Um adultério nunca mais deixa de doer. Deus perdoa, Deus restaura, mas um adultério nunca mais deixa de doer. Chega você se acostumar, mas aí num momento igual esse, irmão, eu lembro. A alma fica. E o que você faz? Chora e pede a graça de Deus e vamos para frente. Porque eu não vim aqui para contar minha história. Eu só estou contando que uma aliança rompe, que você quebra, você adultera um mandamento. Talvez poucos pecados sejam tão perigosos como a obediência seletiva. Tem pessoas orando, jejuando, congregando, estudando, mas mantém uma pequena área da vida
onde ele acredita possuir o direito de decidir sozinho. Se ele continua torcendo para o Flamengo ou não, ele decidiu. Mas a Bíblia condena idolatria e feitiçaria. Mas você continua dizendo e justificando. Seu time tem um santo de proteção, tem um mascote da feitiçaria, mas você continua acreditando. Você continua tendo áreas da sua vida que você decidiu dominar, governar. Você é seletivo. É exatamente isso que aconteceu com Saul. Obedeceu quase tudo. Deus disse: olha, elimina os amalequitas por completo. Homens, mulheres, crianças, velhos, animais. Mas preservou aquilo que Deus havia ordenado destruir. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Irmãos, se eles dessem 10% estava certo, se eles dessem 50% estava certo, se eles dessem 100% estava certo. Mas eles decidiu mentir. Deu a metade dizendo que era tudo. O problema não foi dar a metade, irmão. O problema foi mentir. Por quê? Porque tinha uma área que eles achavam que eles podiam governar. Entregaram parte, mas fingiram que tinham entregado tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com o jovem rico. Guardava muitos mandamentos. E ele disse para Jesus: olha, isso aí eu faço desde a minha meninice. Mas Jesus só falou dos mandamentos entre o homem e Deus. O mandamento entre a obrigação do homem para com o seu semelhante, Jesus não citou. Ele guardava muitos mandamentos, mas não estava disposto a entregar o seu coração quando ele disse: vá, pega tudo que você tem. A obediência parcial sempre cria uma ilusão de fidelidade. Ilusão de fidelidade. Mas Deus continua procurando corações rendidos inteiramente. Quando Jeremias anunciou a nova aliança, ele declarou que Deus escreveria sua lei no coração do seu povo. Essa promessa revela algo extraordinário. Quando a palavra permanece apenas na mente, ainda discutimos se devemos obedecer ou não. Mas quando ela alcança o coração, a obediência torna-se uma expressão de amor. Não obedecemos apenas porque fomos mandados, obedecemos porque fomos transformados. Eu escolhi agradar a Deus. A tal nível que ele diz: pega seu filho e mata para mim. Eu pego meu filho e vou oferecer a Deus. Aí Deus diz: não, não, não. Você já provou que verdadeiramente você teme a Deus. Não é um mandamento matar filho para provar que ama a Deus. Foi um teste que Abraão passou. Mas Deus queria ver o quanto que a palavra dele estava no coração de Abraão. Não obedecemos apenas porque fomos mandados. Nossa vida foi transformada. E agora eu quero viver exatamente o que está escrito. Foi esse exatamente o que aconteceu com esse personagem da nossa história, o Rubem. Antes ele enxergava os mandamentos como áreas independentes. E eu obedeço isso, em compensação, eu desobedeço aqui. Não, irmão, não tem. Não há como. O mundo é enganado, principalmente na área financeira. Por quê? Presta atenção. Os princípios obedecidos trazem benefícios. A caridade, a generosidade, a bondade, o dar, enriquece qualquer pessoa. É um princípio eterno. Agora eu pratico a generosidade, mas eu sou infiel em outras áreas, no casamento, em outras áreas. Mas eu estou prosperando. E aí você pensa que o sucesso financeiro compensa a sua infidelidade conjugal.
ou outras faltas morais e não compensa, irmão. E o diabo sabe que o mandamento obedecido traz benefício. Então, toda linha demoníaca trabalha prosperidade e não fala de santidade. Então você vai ver uma igreja que promete todos os resultados possíveis que um homem deseja, mas não confronta o pecado. Deus não está lá, irmão. Ah, mas tem milagre. Ah, estão usando a palavra de Deus, mas não estão se relacionando com Deus. Você pode obter o mesmo prazer sexual com a prostituta. E você paga e vai embora. E não é casado. Mas se você quer ter uma família, então você vai ter uma esposa e não uma prostituta. E o alvo do sexo é a celebração da família. Sexo não é a celebração do prazer. Prazer no sexo é benefício de quem vive uma aliança em família. Aí você tem direito. Fora disso, você está infringindo um princípio. Porque prazer por prazer é pecado. Ah, então eu não posso ter prazer? Lazer por lazer também é pecado. Por quê? Porque até no lazer e no prazer você tem um senhor. E se você diz até que hora seu filho brinca e que hora ele para estudar, Deus também quer que eu tenha tempo de lazer, mas ele também tem o tempo de responsabilidade. Então, lazer por lazer leva você a pecar. Até nisso agora, bicho. Pois é, se você é um homem de Deus, há tempo para todas as coisas. Não há um tempo para uma coisa só a vida inteira. Ixi, pastor, tá ficando difícil ser crente. Não, irmão, é facinho. É igual andar de bicicleta. Difícil é começar. Depois que você começar, aí fica fácil. Até você cair, né? Mas aí você levanta e começa de novo. Tem pessoas que estão enxergando mandamentos em áreas independentes. Não, irmão. Rubem depois compreendeu que todos os mandamentos apontavam para um único Senhor. E onde existe um único Senhor, não pode haver áreas de rebeldia. Talvez hoje Deus esteja fazendo a mesma pergunta que fez para Rubem. Existe alguma área da sua vida onde você ainda diz: aqui Deus não entra? Talvez você não diz com essas palavras, mas você diz com as ações. Talvez seja a maneira como você administra o dinheiro. Por que você não dizima? Você vai ter que dizer para mim por que você não dizima. Ou você não dizima porque você é rebelde. Só por isso. Você é crente igual eu. Você quer ir para o céu do jeitinho que eu quero ir para o céu. Mas você é rebelde. Por quê? Porque você fica inventando justificativa. Porque o dízimo era para isso. O dízimo era desse tempo. Não, irmão. O dízimo estava desde o Gênesis, desde o Éden. Os patriarcas, nós temos exemplo dos patriarcas dizimando. Nós temos exemplo dos israelitas dizimando. E Jesus diz: deveis fazer isso. Então você não faz porque o espírito de rebeldia ainda está em você. E o espírito de rebeldia é Lúcifer governando. Ele é o rebelde. Talvez você ainda não mantenha uma mágoa antiga, um orgulho de estimação. A gente tem orgulho de estimação? Tem. Eu sou assim no mundo, irmão. Acho que está no sangue. É de família. O irmão, puro orgulho, irmão, pura soberba. Mas é só eu que sofro com isso. Você não. Você não sei nem por que você está aqui. Você, Deus moeu dois anjos, pegou o pó e fez você. Eu ele fez de terra, mas você ele fez de. A pastora Leite diz que é crente Gabriela.
Eu nem, ela falou que eu tenho que lembrar por que que ela citou a crente Gabriela. Deve ser por alguma outra coisa aí. Talvez um relacionamento que você não aceita que Deus governe. Talvez as palavras. Talvez os pensamentos. Talvez um pecado escondido. O 10º dia ensina que Deus não deseja apenas 9 áreas transformadas. Ele deseja a totalidade das nossas áreas transformadas e governadas por Deus. Ah, pastor escreveu lá, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Presta atenção. Não porque precisa de mais de um mandamento obedecido, mas porque deseja possuir completamente o nosso coração. Então ele criou leis, presta atenção. A palavra de Deus, a Torá, é um compêndio completo para nós podermos entregar o nosso coração governados por Deus. Se faltar alguma parte, ele vai perder o governo. Então não tem mandamento de mais e nem mandamento de menos. Existe a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficiente e eficaz para nos transformar, nos governar e nos beneficiar. Mas ela também a palavra de Deus é capaz de nos transformar, de nos governar e de nos condenar. É uma escolha. Parcial, resultado, condenação. Obediência, resultado, benefício. Bênção. E ele diz: hoje você deve escolher a bênção e a maldição, a vida ou a morte. O que ele está dizendo? Céu ou inferno, irmão? E aí eu pergunto: você aceita uma aliança conjugal com o seu cônjuge, cumprindo ela parcial? Você aceita estar recebendo a carícia do seu cônjuge e ele pensando em outra pessoa? Não, pastor. Engraçado. Tem gente servindo a Deus, mas obedecendo a algumas leis do diabo. Está abraçado com Deus, fletando com o capeta. Irmão, eu fletei com uma moça e desgracei minha vida, irmão. Até cadeia eu tomei por causa disso. As consequências são tão grandes, irmão. Imagina você dizendo que tem um relacionamento com Deus e fletando com o diabo. Se no físico eu estou pagando desse preço, imagine espiritualmente o que que as pessoas não vão pagar. Ah, meu amor é sincero e é verdadeiro com Deus. É verdadeiro, mas é falso. Como assim, bispo? Exteriormente é verdadeiro, mas internamente é falso. E tem Deus, pastor? Tem. Eu estou cansado de dizer para crente: quem não guarda o sábado vai tomar um chifre. Quem come carne de porco vai tomar um chifre. Você tá doido, pastor? Tô não, irmão. Eu provo. Não existe corno inocente. E por que chifre? Porque está escrito em Deuteronômio 28:15. Se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno. Se você não fizer isso, estas maldições virão e te alcançarão. E uma das maldições é Deuteronômio 28:30. Um homem vai casar com a virgem e outro vai dormir com ela. Por quê? Porque ele não cumpriu todos. Qual que ele deixou fora? O do alimento, o do sábado, o do dízimo. E no dia que você descobrisse que 10% livra você de um chifre,
Você começava a ser dizimista. Porque você vai encontrar um corno dizendo assim, pastor, eu não mereço isso. Eu pergunto para ele, você guarda o sábado? Não, então você merece. Claro que você merece. Você dizima? Não. Então você merece 2 chifres. Porque é dízimo e primícia. Você não deu, você tinha que tomar 2 chifres. Não é só um. Então tá louco, pastor? Uai, me desmente, pega a sua Bíblia e diz que eu tô errado. Diz que eu tô errado. Você encontra a pessoa. Esse dia um perguntou para mim, pastor, por que eu não estou prosperando? Se eu faço tudo certo. Eu fui e coloquei 3 interrogações aqui no WhatsApp. Então eu estava dando a aula aqui e coloquei aqui no meu WhatsApp. Botei 3 interrogações e não respondi, que eu não podia responder naquela hora. Eu estava falando aqui. Mas eu coloquei 3 interrogações aqui. Aí ele disse: olha, só não congrego e não dizimo. Só isso que ele não fazia. E ele queria saber por que ele não prosperava. Eu quero ver a você cumprir a lei de Deus, colocar a lei no seu coração e você não prosperar. Eu quero ver se você colocar a palavra de Deus no seu coração e continuar derrotado. Eu quero ver você colocar a palavra no seu coração e continuar triste, continuar doente, continuar falido. Isso é uma mentira do Satanás, porque a palavra de Deus é vida. Mas você escolheu ser parcial. Mas conta para os outros que você é crente. Você é crente, mas não é crente igual eu. E eu não sou crente para comparar com você. Mas você olha para os judeus, menos de 2% da população do mundo, eles detêm mais de 80% da riqueza do mundo. Por quê? Porque é a nação que mais obedece a Deus, por mais desobediente que ele esteja, por números de desobediência, eles ainda servem a Deus com muito mais excelência do que todas as nações da terra. E essa é a diferença. A Torá implantada no coração. Existe uma enorme diferença entre conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Muitos conhecem versículos, decoram mandamentos, frequentam estudos bíblicos, são fominha por seminários, sabe tudo, participam de cultos, de tudo, mas continua permitindo que determinadas áreas da sua vida permaneça sob o governo do seu próprio coração. Foi exatamente isso que Deus prometeu corrigir através da nova aliança. O profeta Jeremias anunciou que chegaria o dia em que o Senhor escreveria sua lei, não nas tábuas de pedra. Ele escreveria a sua lei no interior do homem. Quando isso acontece, a obediência deixa de ser apenas uma obrigação religiosa. Ela passa a ser uma resposta de amor. Nada fica difícil, irmão. Quando você ama, irmão, você não tem cansaço, nunca fica tarde. Você lembra quando você namorava? Ficava 3 horas no portão para ir embora, irmão. Tomou chuva e não saía do portão. Agora a mulher leva 15 minutos para se arrumar. Você tá nervoso. Ei, até que hora você vai ficar aí? Engraçado, né? Antes você ficava 3, 4 horas esperando ela, né? Acabou o amor, né? Quando a palavra está no coração, a pessoa não evita a mentira apenas porque existe um mandamento. Ela evita porque seu coração foi transformado e eu não quero ferir quem eu amo. Então, antes de eu amar você, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu mentir para você, eu entristeço a Deus. Então, eu amo você porque eu amo a Deus. Então, porque eu amo a Deus, eu amo você. Então, porque eu não minto para Deus, eu não minto para você. Porque eu não roubo a Deus, eu não roubo você. Por quê? Porque eu coloquei a palavra no meu coração. Não, pegar a nova aliança agora e ele adultera porque Deus ama ele. É, você esqueceu
que ele te amando vai te mandar para o inferno, do jeito que mandou aquele que estava na esquerda. Ele é tão amor, irmão, que ele podia ter salvado dois e salvou só um. Ele é amor demais, né? É. Mas esses dias a pastora Leila fez a gente lembrar, né? Que ele é justiça também. Ele é justo. O amor dele é oferecido a todos nós, mas ele só se compromete com o amor correspondido. Deus não é apaixonado. Deus não é corno. Porque o corno, para ter quem ele ama, ele até aceita dividir. Mas Deus não é corno e nem é apaixonado. Apaixonado vive atrás, correndo atrás, pedindo uma chance. E a pessoa está chutando, está pisando, está humilhando, e o besta está atrás. Deus não é apaixonado. Você tem que lembrar de uma coisa: Deus não é gente. Ou você corresponde ao amor, ou ele não te ama. A Bíblia diz que quem está no pecado, o amor do Pai não está nele. Ah, Deus me ama. Ei, não é bem assim, não, irmão. Ele amou o mundo. Mas a Bíblia diz: se você desobedece e vive no pecado, o amor de Deus não está em você. Então, se o David Leonardo te convencer que ele te ama, pega, chama o David Leonardo aqui e pega a Bíblia e mostra para ele o que João foi escreveu. Não pegue só uma parte da Bíblia. Não caia nessa conversa fiada que nós estamos na graça e que você pode errar, que Deus já sabia que você ia errar, Ele sabia que você ia errar e espera que você ia se arrepender e não errar mais, porque se você terminar no erro, Ele vai te lançar no inferno. Porque quando você sabe o mandamento e não pratica, e cria uma tese, e cria uma saída, e quer um escape, e justifica para não fazer, o amor de Deus não está em você. Ah, não gostei. E por acaso eu trabalho para você para fazer o que você quer? Eu sirvo a Deus, é por isso que eu prego assim. Porque eu não conheci nenhum pregador da Bíblia dizendo, querido, querida, você é importante demais. Não, o importante aqui é ele. Ou você valoriza ele, ou você vai ficar na eternidade sem ele. Nós não praticamos a justiça só porque fomos ordenados. Nós praticamos porque o caráter de Deus começou a ser formado dentro de nós. Então eu vou viver. Eu vou ensinar aqui, qualquer hora dessa, eu vou dar uma aula aqui sobre imagem e semelhança de Deus. Porque traduzindo eu sou a semelhança dele no que faço e sou a imagem dele no que sou. Isso é muito raso. Quando ele diz, eu te dei poder, você vai governar, dominar. Quando é que eu sou a imagem e semelhança dele? Quando eu pratico a justiça, governando, ordenando, dominando. Eu sou a imagem e a semelhança dele. Então eu não pratico, eu não tenho caráter e faço justiça porque eu sou bom. É porque eu decidi agradá-lo. Então eu faço o que é justo. Ou você acha que eu não tenho vontade de fazer? Irmão, eu era evangelista, Antônio Creike. Nome chique, né? Eu já era ungido evangelista na Assembleia de Deus. Eu trabalhava numa agência bancária e eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida assim. Dinheiro, dinheiro. E foi feito um depósito naquele dia de R$ 600.000 em notas pequenas. Irmão, era mala, era saco de lixo, era caixas de dinheiro. E eu passei horas e horas contando na máquina. Drrr, drrr. No outro dia eu estava com papel no bolso. Era dinheiro demais naquela agência e a gente só podia depositar até um limite de horas no Banco do Brasil. E tinha passado da hora, não podia depositar mais. E
o caixa só podia ficar com 50 mil. Se ficasse mais de 50 mil e fosse roubado, gerência, subgerência se responsabilizava. E aí a gente saiu colocando dinheiro, irmão, no saco de lixo, dentro dos lixeiros, no banheiro. Nós distribuímos dinheiro em tudo dentro da agência, nas gavetas, tava tudo cheio de dinheiro. 500 mil reais espalhado dentro da agência, em saco de lixo, na lixeira, nas gavetas, nos armários. E à noite, eu crente, evangelista, homem de Deus, pregava para todo lado. Eu não tinha desenhado a agência e marcado com X aonde estavam os pacotes de dinheiro, tudo escondido. E passei a noite angustiado se eu chamava meus amigos ou não para a gente ir lá buscar. Mas eu levantava 4 horas para orar. Oh, coisa triste, irmão. Se eu não fosse de oração, eu era rico. Mas quando eu fui orar, irmão, me caiu a vergonha tão grande de eu ter pensado aquilo, até desenhado, irmão. Eu fiz um mapinha assim no papel. Fui por serviço com esse papel. Quando eu cheguei lá, eu pensei, meu Deus, o lixo aqui leva 7 dias para ser destruído. A gente jogava o lixo fica num depósito 7 dias. Depois se destrói o lixo. Todo banco faz isso até hoje. Irmão, eu tinha jogado no lixo, eu fui lá, achei esse papelzinho, rasguei, 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 joguei lá. Falei, mas vai que, sei lá, né? O cara monta esse papel. Irmão, fui lá no lixo, peguei o papel, uma folha de ofício dessa, irmão. Joguei na boca e mastiguei ela umas 2 horas até eu engolir. Comi o papel. Pronto. Levei anos para contar isso pros outros. Tô rindo aqui, mas até hoje eu tenho vergonha disso. Ninguém sabia disso, irmão. Ninguém viu isso. Ninguém pensou nisso. E por que que o senhor não fez? Porque eu tinha vontade de temer a Deus. E quando eu pensei que eu desagradaria a Deus, a tentação foi embora. Então, quando você. Não é que eu não sou tentado, não é que eu. Não, não, ninguém é perfeito em obras, mas você não é imune de tentação, de atração. Mas você tem a palavra no coração. Você diz: não, não vou fazer não. Não, estão usando a nova aliança agora para casar 3 vezes, para largar, para adulterar, para roubar, para depois voltar. O problema nunca foi a falta de conhecimento, presta atenção. Na história que nós contamos hoje, Rubem conhecia os mandamentos, sabia exatamente o que Deus exigia. Seu problema não era a ignorância, era seletividade. Escolhia quais as áreas entregaria ao Senhor. Esse continua sendo um dos maiores desafios da vida cristã. Há pessoas que estão extremamente cuidadosas em algumas áreas, mas negligentes completamente em outras. Oram, mas não perdoa. Conhece a Bíblia, mas trata mal a família. Falam sobre santidade, mas nos negócios são desonestos. Cantam louvores, mas alimentam o orgulho. Defende a verdade, mas pratica a injustiça. Essa divisão nunca existiu no coração de Deus. Vai O que, fazer o pão? pastora Leila, abriu o seu microfone. Essa divisão nunca teve no coração de Deus, porque o Senhor não deseja apenas parte da nossa vida. Ele deseja toda a nossa vida, todo o nosso coração. Quando ele diz, filho, dá-me o teu coração, esse dá-me o coração é a expressão, irmão, de que ele quer a vida por completo. Existe uma tendência humana de imaginar que Deus observa apenas grandes decisões. Mas as Escrituras mostram o contrário. O Senhor presta atenção nas pequenas escolhas, nas palavras que pronunciamos, na maneira como respondemos, na honestidade com que negociamos, na fidelidade dos nossos compromissos,
na pontualidade, irmão. Eu sou cri-cri na questão de ponto. É 7h30, é 7h30, irmão. É dia 10, é dia 10. Na forma como tratamos quem não pode nos oferecer nada em troca. Deus está nos observando na administração daquilo que ninguém está vendo. Foi justamente uma pequena balança adulterada que revelou o verdadeiro estado espiritual de Rubem. Não era apenas uma questão comercial, era uma questão do coração. Porque pequenas concessões, quando repetidas continuamente, acaba produzindo grandes distanciamentos de Deus. É por isso que Jesus declarou: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. A fidelidade nunca começou nas grandes oportunidades. A fidelidade começa e nasce nas pequenas decisões diárias. Quando perguntaram ao Senhor Jesus qual era o maior mandamento da lei, sua resposta revelou toda a essência da Torá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todas as áreas da sua vida estão envolvidas em amar a Deus. Todas as áreas da sua vida estão envolvidas em obedecer a Deus. Todas as áreas da sua vida estão submissas ao governo de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Você tem que amar a Deus com o seu sentimento, com os seus pensamentos, com a sua vontade, com o seu corpo, com as suas emoções, com o seu dinheiro, com o seu casamento, com a sua profissão, com a sua função, com o seu ministério, com os seus dons, com tudo que você tem, você ama a Deus. E como se ama a Deus? Se submetendo ao governo dele. Amor não é sentimento. Amor é servir. Amor é serviço. E você serve até amar o que você faz. E amar quem você está servindo. Como é fácil a gente gostar de um bebê, né? O bebê não transpira, irmão. Nem suar ele não soa. Toda hora que você cheira ele, ele tá cheiroso. Azedinho. Ele não fala, ele não responde, ele não desobedece. E, bom, difícil é amar um velho. Azedo, fedido, teimoso, birrento. Mas se você tratar o velho do jeito que você trata o bebê, você ama tanto o velho quanto você ama o bebê. Isso depende do coração. Por quê? Porque eu tanto trato de gente velha como eu trato de criança. E eu aprendi a gostar dos velhos. É só a forma de você tratar. Se você estiver disposto a servir, daqui a pouco você está amando. Mas se você não está disposto a obedecer a Deus, então você não está amando. Porque ele diz: se você me ama, eu amo. Então guarda meus mandamentos. Aí você pergunta: qual? Qual? Seu amor é seletivo. Se você ama, você faz qualquer coisa, irmão. Você já fez declaração de amor? Você já fez loucura de amor? Ah, não, eu não faço isso. Ok, eu já fiz e faço até hoje. Nós fomos no Rio de Janeiro com o pastor Lamberto e nós estávamos numa disputa que nós ia botar a cabeça para fora e passar a ponte do Rio Niterói gritando: Rosana, eu te amo! E ela até achou que era verdade, irmão, que nós ia fazer aquilo mesmo. Mas você faz, bispo? Já fiz demais. Eu faço declaração de amor para Deus. O irmão me ligou e disse assim: bispo, o profeta lá falou que Deus revelou que se eu der uma oferta de tal valor, ele vai entrar nessa guerra comigo.
Falei, tá, você acreditou ou não? Eu acreditei. Foi, então dá a oferta. O que que tem? Ah, mas esse valor? Foi, não sei. Eu estava num culto esse dia, dei um carro de 150 mil pro pastor, só porque eu fiquei feliz com ele. Tá chorando até hoje, coitadinho. Mas que loucura, você deu o seu carro pro outro. Irmão, isso é declaração de amor. Sacrifício é declaração de amor. Voto financeiro é declaração de amor. O dinheiro é meu, faço com ele o que eu quiser, dou para quem eu quiser. Não, mas tem gente que não consegue dar nem o dízimo, irmão. Passa 30 anos casado, não consegue nem dizer que te amo. Dízimo, irmão, é dizer eu te amo. Eita, tem muita coisa que você pode fazer para provar que você ama. É mesmo isso? Pois é. Porque quando você estava apaixonado, você comprava ramalhete de flor, não perguntava o preço. Trabalhava a semana inteira de servente de pedreiro para comprar um ramalhete de flor. Agora você não quer comprar nenhum chocolate mais para ela. Irmão, eu compro joia, eu compro. Depois eu pego e peço de volta e dou de oferta, né? Mas depois eu dou outro. O importante é o relacionamento, o importante é o movimento. O reino está em movimento. Então ame a Deus de todo o seu coração e não permita zonas de exceção na sua vida. Ame ao Senhor, coloque a palavra do seu coração completamente. Nós chegamos ao final do 10º dia. Esse material de hoje, irmão, era para mim falar 30 minutos, mas como era o último dia, esse material tem 20 páginas, meu esboço. Imagina o esboço que você vai receber, que tamanho que ele não é. Mas eu estou reduzindo aqui porque não tem como terminar todo este assunto. Mas o meu conselho a você, coloque a palavra de Deus no seu coração. Durante séculos, Israel contemplou as tábuas da lei. Elas eram santas, perfeitas, revelavam o caráter de Deus, mas apontava para uma promessa ainda maior. Chegaria o dia em que o Senhor iria escrever sua vontade, não apenas nas tábuas, mas dentro do coração do seu povo. Esse é o grande milagre da nova aliança. Viver na nova aliança, irmão, é obedecer a Deus muito melhor do que obedecia os hebreus. Não é permissão para você pecar. É você servir com muito mais intensidade. A nova aliança, a obediência deixa de ser apenas externa e nasce no interior do homem o desejo da obediência a Deus. O discípulo deixa de perguntar: o que sou obrigado a fazer? E a pergunta passa: como posso agradar a Deus fazendo isso? Essa mudança transforma tudo, porque quando a Torá alcança o coração, a honestidade deixa de ser um dever e torna-se prazer. A santidade deixa de ser um peso e torna-se uma alegria. A obediência deixa de ser uma obrigação e torna-se uma expressão de amor. Foi exatamente isso que aconteceu com esse personagem da nossa história, o Rubem. Seu problema nunca foi a falta de informação, foi a falta de rendição. Por que que você está sofrendo? Porque tem áreas na sua vida que você não quis render a Deus ainda. No dia que você render, quando o seu coração for quebrantado, as suas balanças vão ser restauradas. Quando o seu coração for quebrantado pela palavra, a sua fala vai ser corrigida, seu caráter vai ser alinhado, sua moral vai ser louvada. Quando o seu coração for quebrantado pela palavra, sua religião
vai transformar-se em integridade. A sua oração vai se transformar em restituição, reparação, devolução. Sua fé vai se tornar visível. Todos vão ver. Deus não aceita você pela metade. Acredite, Deus quer você por completo. Que Deus te abençoe. Que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre você e te dê a paz. Que esta palavra que hoje está na nossa mão esteja na nossa boca e assim no nosso coração. Está escrito em Romanos 10, 8, 9 e 10. A saber, a palavra está perto de ti. Ela está aqui. Ela está aqui. Mas ela funciona quando ela estiver aqui. A saber, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e com o teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a vida eterna e com a boca se faz confissão para a justiça. A palavra deve estar na mão, na boca e no coração. Se ela estiver só na boca, você tem benefícios e perdição. Se ela estiver só nas mãos, você tem conhecimento e nenhum benefício. Mas se ela estiver na boca, na mão e no coração, sua vida será diferente. Mesmo você não querendo, você vai ser abençoado. Tente para você ver. Amém? Que Deus te abençoe. A próxima aula, o próximo encontro, vai ser um novo ciclo dentro do mês de Elu. E nós teremos mais 10 mensagens voltadas em direção ao nosso coração, mas num outro nível, tá? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima.